Voltando aqui, continuando nossa explicação sobre a Revolução Russa, uma das maiores revoluções da história da humanidade, né? A gente tem como vai se organizar o Lenin, que é o novo líder dos bolcheviques agora. Porque em 1918, quando os bolcheviques assumem o poder, os mencheviques não aceitam de boa isso aí, né? Começa uma guerra civil. Vocês lembram do filme? Guerra Civil é uma guerra dentro do próprio país, né? O que é uma guerra civil? Lembra do Homem-Aranha com o Capitão América? Não, Super-Homem com o Capitão... Superman com o Capitão América. Era isso? Eu não sei, tanto faz. Porque é uma guerra de pessoas que estão no mesmo país, defendendo os mesmos interesses. Então você tem os revolucionários, bolcheviques e os mencheviques, ambos são socialistas e querem uma revolução, um de maneira gradual, outra de maneira mais instantânea. Só que eles discordam e por isso entraram em guerra em 1918, uma guerra que vai até 1921. Vocês têm uma tabelinha para completar lá no livro que fala sobre a diferença da Revolução de Fevereiro e da Revolução de Outubro, tá? Aí tem os líderes, principais fatores e os regimes políticos que foram implantados, tá? O primeiro foi pelo Kerensky, o segundo pelo Lenin. Eles vão entrar em guerra civil. Você vai ter um lado o exército branco, que é o exército dos mencheviques, que dizia que lutava pela paz, e você tinha de um lado o exército vermelho, que era aqueles bolcheviques mais que lutaram no Domingo Sangrento. Eles vão estar ali do lado do exército vermelho. Bem, então a gente pode dizer que a revolução aconteceu em duas fases, uma primeiro com o Kerensky, tá? E uma outra segunda com o Lenin. E depois que teve a Guerra Civil, enquanto estava acontecendo a Guerra Civil, o Lenin não só tira a Rússia da guerra, como o Lenin ele entrega países, ele é obrigado, por sair da guerra, ele é obrigado a entregar países. Então vários países ali da fronteira da Rússia vão ser entregues a governos autônomos, para eles se autogovernarem. Ele vai estatizar, e aí vamos fazer um pause aqui para explicar para vocês o que é estatizar. A gente ouve muito no Brasil falar de privatizar, que é o quê? Você pegar uma empresa do Estado e vender para alguém, para que uma pessoa seja dono. Então você tem dois tipos de empresa. Você tem o tipo de empresa que tem um cara que é dono. Vou dar um exemplo para vocês aqui, o Banco do Bradesco. O Banco do Bradesco, o dono do Banco do Bradesco, ou sei lá, o dono da Coca-Cola, ou o dono... É um cara que é dono de uma empresa. E você tem empresas que são estatais, tá? Que são empresas do Estado. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa que é administrada pela nação brasileira, pelo governo brasileiro. Você tem, por exemplo, empresas de extração de minério, você tem empresas que refinam. É muito comum o setor primário ter essas empresas estatais, porque é um investimento muito alto com pouco retorno. Então os governos investem nisso. E aí acontece em muitos países, depois de um tempo que o governo investiu e a empresa se desenvolveu, como era aqui no Brasil o Vale. A Vale do Rio Doce era uma empresa de extração de minério que foi criada pelo Getúlio Vargas, cresceu, e aí quando ficou grande, o Fernando Henrique Cardoso vendeu para o Eike Batista lá, e ele administrava essa empresa de minério. Então, acontece hoje o movimento de quê? De empresas do Estado serem vendidas para pessoas individuais. E você tem, naquela época, na Rússia, aquelas empresas que eram de uma pessoa, um inglês foi lá e montou a empresa, um francês foi lá e montou a empresa de extração, vai acontecer o quê? Ela vai ser estatizada. As empresas que eram privadas vão ser tomadas pelo Estado para o Estado administrar essas empresas. Qual que é a diferença de uma empresa do Estado e de uma empresa privada, na teoria? É que o dono da Coca-Cola pega o lucro do dinheiro que ele vende da Coca-Cola e guarda no banco dele para gastar do jeito que ele quiser, com o que ele quiser. As empresas que são administradas pelo governo, na teoria, deveriam pegar esse dinheiro que elas lucram com a empresa e aplicar em serviço social, por exemplo, com saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, enfim. É claro que hoje, em todos os países do mundo, empresas privadas são obrigadas, mesmo que tendo um dono, e esse dono sendo um cara que guarda dinheiro no banco, as empresas são obrigadas a terem serviços sociais. Então você vê várias empresas cumprindo uma obrigação social de fomentar a educação, de abastecer de alimentos em alguma região, né? As empresas privadas cumprem papel social também, né? Porque a sociedade perde muito sem as empresas estatais para fazerem esse trabalho.
Então Lenin estatizou as empresas que eram privadas, e ao contrário do que ele fez lá em 1920, aqui no Brasil hoje a gente privatiza empresas que são do Estado, tá? Bem, outra coisa que o Lenin fez também foi confiscar as terras e redistribuir, que eu já falei, né? E ele investiu em serviços de educação, porque a revolução, ela pegava muito no pé de você educar. E é por isso que aqui na página das atividades, eu não vou aproximar muito porque tá com as respostas aqui do lado, você tem esse textinho aqui do lado que vai falar para você sobre algumas das ideias do Partido Socialista para com a educação, né? E tem várias ideias que são muito boas, tipo fazer com que as crianças vão a instituições de ensino enquanto as mães estão trabalhando, que faz com que fomente o feminismo e tá escrito lá, ó, garantir a emancipação da mulher, ó. Abrigos para crianças que aperfeiçoem a educação social e facilitem a emancipação da mulher. Olha só, é uma ideia que hoje a gente está lutando para pôr na sociedade. Eu tenho dificuldade de convencer um cara de mais idade que a mulher tem que trabalhar o mesmo tanto que o homem. Então imagina que lá em 1920 os caras estão criando uma lei para emancipar a mulher, para que a criança fique na escola, para que tenha educação para todos. Vocês vão ver ali todas as coisas boas que a Revolução Russa propôs sobre educação na Rússia. Só que ela propõe lá no finzinho também, ó, desenvolver ampla propaganda das ideias comunistas e utilizar o aparelho e os meios de comunicação para este fim, ou seja, não havia liberdade de imprensa. As pessoas elas eram obrigadas a consumir o que o Estado produzisse. Então, as propagandas, os programas de TV, os filmes, as obras de arte, todas elas eram meio que manipuladas pelo Estado e tudo que o Estado queria eles diziam. Pessoal, ó, só antes de continuar, uma lembrancinha. Anotem as palavras difíceis que vocês não entenderem ou que vocês acharem que são importantes. Por exemplo, sovietes, marxismo, revolução, socialismo, capitalismo, essas palavras, grifem elas. E aí vamos fazer um combinado valendo nota. Valendo nota, tá? No dia 5 de junho, às 9 horas da manhã, todo mundo escreve no grupo do WhatsApp as palavras que anotou, tá? E a gente vai montar uma caixa de palavras, uma nuvem de palavras com todas as palavras legais que a gente anotou desse conteúdo, tá bom? Então vão separando as palavras aí. No dia 5/5 eu quero que todos os alunos mandem lá no grupo pelo menos umas 2 ou 3 palavrinhas que eles anotaram do capítulo, beleza? Bem, voltando ao livro aqui, na página 63, ó, vocês têm um textinho super legal que é para vocês fazerem a 1 e a 2 no caderno, tá? Ela fala sobre os pontos de vista dos historiadores. Ou seja, para contar a Revolução Russa, o professor de história, ele faz o que um contador de história faz. Ele fala como foi que a Revolução aconteceu. E quase sempre, quando alguém está contando a história, ele pode emitir opinião, ele pode deixar a opinião dele transparecer, e é muito difícil você ser totalmente imparcial quando você conta a história, né? Então o livro conta aqui que os primeiros relatos feitos à época eram relatos de jornalistas, porque os historiadores eles tinham medo de emitir uma narrativa de uma história que eles estavam vivendo, era do presente, eles estavam sendo influenciados ainda pelo que acontecia. Então é muito comum, quando você for ver os livros de história mais antigos, você vê, principalmente ele fala aqui dos historiadores dos anos de 50 e 60, né? Que são os historiadores que eles são meio que anticomunistas, então eles narram o comunismo como algo negativo, como uma revolução de uma classe bagunceira que só queria a anarquia, ou que por acaso, sem merecer, eles tomaram o poder porque o czar estava fraco, por causa se aproveitaram da guerra, enfim. Há uma propaganda, uma historiografia, né, um grupo de historiadores que narra negativamente essa história. E a gente tem que saber que toda história ela é um objeto de pontos de vista diferentes. Então, para quem é russo, a Revolução Russa foi maravilhosa. Para quem é americano, nem tanto, né? E para o resto do mundo, cada um vai ter a sua análise, dependendo do seu ponto de vista,
tá? Mas vai por mim, é muito interessante, é muito importante você entender essa revolução e os pontos da política que ela fomenta, a discussão que é feita sobre a importância do Estado nos serviços sociais, o que cabe ao Estado fazer, o que não cabe ao Estado fazer, é uma coisa que você reflete quando você fala de revolução socialista, e é legal você ter essas ideias na sua cabeça, porque você vive num país democrático, onde você tem partidos capitalistas e partidos socialistas disputando para governar o nosso país e administrar o nosso governo. Tá? Bem, o Lenin morre em 1924 e todo o grande trabalho que ele teve transformando e evoluindo a Alemanha, a Rússia, desculpa, todo o trabalho que o Lenin teve transformando e evoluindo a Rússia, tem aí um grande parada, um grande ponto de mudança. Por quê? Tínhamos 2 candidatos a assumir o governo da Rússia. Você tinha um cara mais velho, que era esse senhor aqui, ó. Esse aqui, que é o Trotsky, tá? O Trotsky, ele já havia lutado nas batalhas da Revolução Russa desde 1917. Ele já era amigo antigo do Lenin, né? O Trotsky liderou o exército na Guerra Civil enquanto Lenin estava governando, né? E ele era um dos candidatos a continuar o governo. E tinha também o Stalin, que era um membro do partido, né, do POSDR, que era o Partido dos Socialistas Operários Russos. E o Stalin, esse senhorzinho aqui que vocês têm no livro de vocês, de bigodinho mais gordinho, né? Eles vão disputar o poder. O Stalin vai vencer, o partido vai reafirmar o seu poder. Os dois discordavam num ponto muito importante, que talvez caiam na prova, numa pergunta aí pra vocês, que é o quê? Como evoluir com a revolução, como fazer com que essa revolução continue progredindo, como ela se espalhe. O Stalin defendia que você precisava que a Rússia se transformasse numa grande nação forte para convencer os outros países a também virar socialista. E o Trotsky queria que a Rússia já fosse criando alianças para espalhar o socialismo pelos outros países. Eles tinham essa diferença. O Stalin queria um nacionalismo, só a Rússia grande, nacionalista, forte, e o Trotsky queria espalhar o socialismo pelo país, meio que sem ter nação, meio que quebrando as fronteiras, fazendo com que houvesse só uma grande nação socialista no mundo, né? Por essa ideia de URSS é uma ideia tipo assim, união, todos os países juntos no socialismo, tá? Mas enfim, o Stalin ganha, a Rússia adota o sistema nacionalista, se torna uma grande nação forte, imponente. O Stalin vai governar muito tempo a Rússia, tá? E ele dá início a uma ditadura, né? E a ditadura do Stalin vai perseguir os rivais dele, inclusive o Trotsky, que tem que fugir, vai para vários lugares, entre eles o mais importante, o México, né? Então o Stalin foge, ou o Trotsky foge, que o Stalin persegue ele. Nessa época o Stalin dá início a uma ditadura stalinista, ele muda o nome das cidades, ele usa a arte para poder manipular o pensamento, os meios de comunicação ele usa também para manipular, prende todo mundo que pensa diferente dele, manda matar quem é rival, partidos opositores não podem existir, né? Você vai ter aí um longo período de uma Rússia nacionalista, forte, grande, rica, imponente, batendo de igual para igual com os Estados Unidos, que na época era junto com ela a maior nação do mundo. E você vai ter essa ditadura acontecendo, com perseguição, com prisão, com tortura, tá bom? Uma ditadura é sempre uma ditadura, né, gente? Uma ditadura também é muito famosa por ela controlar ou censurar os meios de comunicação e a produção artística, né? Você tem aí, desde 1917 com a Revolução, 2 movimentos artísticos. Você tem o movimento da arte de vanguarda, que ela tem início quando a Revolução estoura, né? Mesmo um pouquinho antes da Revolução, 1912, 1905, já tem uma produção artística pensando na liberdade, convocando a população para a luta, falando sobre coisas abstratas até às vezes, né? É uma arte de experimentação. E você são as obras de arte, né? E você vai ter, depois do Stalin, uma expressão do governo. A arte vai ser o que o governo mandar ser. Então você vai ter muito cartazes convocando as pessoas para ir para a guerra,
né? Você vai ter muito cartaz falando que o Stalin é lindo, igual esse cartaz que eu mostrei para vocês aqui. É um cartaz que mostra o Stalin generoso, bondoso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem de novo. É um Stalin que parece um pai da família, tá vendo? Ó, é um Stalin que parece ser um bom líder. Então a arte vai passar a ser uma expressão do governo, vai ser um quadro do governo, né? Você vai ter filmes produzidos pelo governo, você vai ter músicas, né? Sempre com a ideia de ressaltar o nacionalismo, como o Stalin é maravilhoso, né? O governo investe em educação, em arte desde o início. É uma característica do governo socialista, né? Só que de início ele não vai interferir no que vai ser mandado. E aí com o Stalin aí vai ter essa interferência do que é produzido, tá? A gente chama esse período que o Stalin influencia de realismo socialista, que é quando o socialismo de fato está influenciando ali, né? Que é diferente do período anterior que eu falei, que é a arte de vanguarda, que é quando os autores têm mais espaço para produzir. Um bom exemplo, ó, é esse quadro aqui, que ele é abstrato. Ele está falando de política também, mas ele está falando sobre o espaço do homem no mundo, tá experimentando cores, formas diferentes, tá vendo? É algo inovador, algo moderno para aquela época. Já esse outro quadro aqui, da página seguinte, ele é um quadro do governo, né? Que meio que está convocando as pessoas. Aqui as formas são precisas, você vê que é uma pessoa. Você vê que ela está sendo convocada para a guerra, você vê que há uma ideia do governo com essa obra, né? E é assim como aqui no fim, ó, na atividade, que eu acho que vocês vão ter dificuldade, porque nenhum de vocês é um grande apreciador de arte, mas deveriam ser mais, passem mais tempo quando vocês estiverem folheando o capítulo, lendo o texto, passa mais tempo olhando as imagens, lendo as legendas, vendo as obras de arte que são expressas, são lindas, todas têm bons conteúdos relacionados para você poder analisar, tá? Então aqui, olha só que interessante essa imagem da atividade, eu vou ajudar vocês a fazer ela, tá? Ele pergunta o seguinte, ó, considerando esses dois momentos, como você analisaria o cartaz russo reproduzido abaixo? Você acha que ele é daquele período de vanguarda que eles estavam experimentando, ou você acha que é daquele período em que o Stalin estava influenciando as coisas, tá? Então notem nesse quadro, se vocês derem uma olhada aqui, ó, é um grande prédio, muito escuro, que parece uma fábrica. O sol está meio que escondido atrás dele. E tem um monstro malvado, terrível, controlando essa fábrica. Isso antes da Revolução. O que significa? Esses monstros terríveis são as influências imperialistas, né? São o czar, são os grandes empresários ingleses e franceses que controlam as fábricas. E ele está aqui convocando o povo para lutar contra esse monstro, né? Notem que as formas aqui, elas são muito loucas, o cara está experimentando algo novo, está inovando. Isso aqui não é um cartaz do governo, o governo não usaria esse tipo de comunicação, porque o governo já tinha algo direto, já mandava para a guerra, já. Aqui não, aqui eles estão apresentando o vilão, né? Eles estão narrando como é o vilão desse mundo moderno, onde os operários são explorados por esse monstro cruel, que é o capitalismo moderno, tá bom? Então essa obra de arte, ela obviamente é uma obra do período da vanguarda, daquele primeiro período onde os artistas tinham mais liberdade para poder experimentar, criar, transmitir mensagens de modos subliminares, tá bom? Próximo vídeo que eu mandar para vocês, jovens, vai ser o vídeo das atividades que eu quero que vocês façam. Bem simplesinhas, tá? Mas por favor, façam elas para que eu feche a nota de vocês desse primeiro bimestre, tá bom? Eu vou postar um próximo vídeo daqui a pouco explicando como vocês vão fazer as atividades da semana do começo de junho para poder me mandar, tá bom? Então aguardem o próximo vídeo para mandar as próximas atividades. Enquanto isso, vocês vão no caderno de vocês, ó, fazendo essas questões aqui, tá? E todas as outras questões que eu tô falando aqui ao longo do capítulo para vocês fazerem, tá? Todas no caderno bonitinho. Espero que vocês tenham entendido. Espero que não tenha ficado muito longo. Revolução Russa é muito importante, Revolução Russa é muito legal, tem muita coisa que eu deixei de falar para vocês. Mas caso tenham dúvidas, caso queiram saber mais alguma coisa, comentem no vídeo, mandem mensagem para mim no WhatsApp, eu vou estar aqui para explicar para vocês qualquer coisa, tá bom? Se cuidem, tá? Se protejam, tô com saudades e um abraço.